Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo do Brasil e também do mundo afora, um excelente feriadão a todos vocês, principalmente porque o Palmeiras é líder absoluto do Campeonato Brasileiro, contando aqui, ó, só entre nós aqui, contando que o Flamengo tomou um vareio de bola pro Red Bull Bragantino. Foi maravilhosa essa rodada para o Verdão. Vamos comentar sobre isso. Marlon Freitas, eita, que jogador que o Palmeiras contratou, hein? E no começo a gente não tava dando muito valor, hein? Pelo menos alguns por aí. Vamos falar sobre isso aqui no canal. Tem acordo e data para este acordo ser sacramentado e quem sabe até anunciado. Tem jogador especulado para a vaga do Piquerez e muito mais nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque você não vai querer perder os assuntos que nós vamos trazer por aqui. Antes da gente começar, já sabe, é novo? Assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí você fica aqui com a gente, se inscreve no canal. Você que é da casa já chega sentando o dedo no botão do like, porque a gente já se conhece, já tem aquela amizade muito próxima, já somos irmãos palestrinos aqui identificados. Sempre agradeço de coração a ajuda de vocês neste canal. E aqui no cantinho você pode ter acesso à loja do canal. Aqui você vai encontrar de camisa a acessórios do Verdão. Você comprando qualquer coisa por aqui, você ajuda muito o nosso trabalho. Não tem acréscimo de valor, você parcela em quantas vezes você quiser e chega diretamente na sua casa. Produtos confiáveis e licenciados da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar desse monstro aí que tá na sua tela. Que, rapaziada, falar pra vocês, hein, meu, que baita contratação que a gente fez pra este ano, né? Esse jogador que chega quietinho, tinha feito aí um bom trabalho lá no Botafogo, já tinha se destacado também no Atlético Goianiense quando ele jogava. Chegou, conquistou o espaço dele, demonstrando primeiramente ali segurança, firmeza, liderança no Palmeiras e ontem ele decidiu, sacramentou aí os 3 pontos pro Verdão. Pra quem tá perdido, pra quem tá em Marte, vamos lá. O Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1 nesta última noite de quinta-feira, lá na Arena Barueri. Um pouco vazia, né? Um público um pouco mais tímido, complicado a chegada por lá. Não é aquele jogo que tem tanta visibilidade do palestrino, né? Como uma final para ir, mas teve o público, a torcida compareceu e isso é muito bacana. O Palmeiras ajudou na logística aí, colocando aí os ônibus até mais tarde para levar a torcida para casa novamente, muito legal. O Marlon Freitas fez os 2 gols palestrinos da noite, enquanto Carlos Vinícius descontou para o Grêmio. E aqui, um asterístico nessa história. Para mim, o Bruno Fux vacilou naquele lance de contra-ataque do Grêmio que o Carlos Vinícius ali, ele tem toda a paciência do mundo para dominar e chutar de esquerda, sem ângulo ele ainda consegue fazer o gol. Vacilo da zaga palmeirense, o Bruno Fux estava, né, catando, sabe, borboleta, seja lá o que for, tava vacilando pra caramba, mas ele até consegue fechar ali na hora que o Carlos Vinícius ele domina a bola, mas assim, é um gol que não dá pra tomar, né, o cara até sem ângulo, o cara ainda acerta o gol. Vacilo da zaga do Palmeiras e mérito do Carlos Vinícius, que é só o artilheiro do campeonato, né? Esse jogador ele foi especulado no Palmeiras, ó. Aliás, Palmeiras não só especulado, Palmeiras de fato deu uma sondada no jogador na época que ele estava jogando na Europa, acabou não dando muito certo. Mas, deixando de lado aqui o golzinho do Grêmio, o destaque aqui para os caras do Carlos Vinícius, que eles estão com um excelente atacante numa excelente fase, o Marlon Freitas foi o nome da partida, né? E com esse resultado, com a ajuda muito do Marlon Freitas, decisivo nessa última noite, o Verdão segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. A equipe do professor Abel Ferreira soma 22 pontos em 9 jogos contra 19 do Fluminense, que venceu, e 17 do Bahia. Esse time do Bahia também promete ser um problema na sequência da temporada. Inclusive, é o próximo adversário do Palmeiras no domingo. Palmeiras e Bahia, na verdade Bahia e Palmeiras, né, porque o jogo é lá na casa dos caras. Destaque da partida, já falamos, Marlon Freitas, o cara chegou quieto, sabe? Palmeiras não pagou tão caro no jogador, né? Foi mostrando aos pouquinhos ali a liderança que ele tem, que é o principal destaque. O cara é firme nos desarmes. Até agora ninguém sabe se ele é 5, se ele é 8, mas joga nas duas posições e ontem fez os gols do Verdão, né? Ele ficou anos e anos no Botafogo e fez 5 gols. No Palmeiras, em 4 meses, ele já fez 2. Então, assim, é o destaque absoluto do Verdão, baita contratação.
Quero trazer aqui a vocês também uma percepção que eu tenho de outros jogadores, tá? Um feeling aqui. Eu não sou aquele analista de futebol, como muitos o são por aí, eu sou aquele torcedor apaixonado pelo Palmeiras, mas alguma coisa a gente consegue pegar no campo. O Giai, na minha opinião, ele demonstrou confiança nesse jogo, ele é um problema atacando, mas defensivamente ele foi muito bem, ele ganhou praticamente todos os duelos do lado direito do campo. Mesmo sendo com o jogador, depois foi trocado por um destaque do Grêmio lá, que ele não jogou, esqueci o nome do cara, mas ele não jogou porque ele tava, né, com algum problema físico, aí deram o Luiz Castro deu uma poupada nele, ele entrou no segundo tempo e deu um calor ali para aquele lado esquerdo do ataque do Botafogo, lado direito defensivo nosso do Giai. Só que o Giai ganhou praticamente todos os duelos, então um destaque bom aí para o argentino. Agora, um destaque negativo é o do Jefité, que teve mais uma chance, mas na minha opinião não conseguiu se firmar no Palmeiras ainda, né? Tá devendo futebol e a torcida vai pegar no pé, gente. Vai pegar no pé. Para mim, a contratação desse cara foi um vacilo dos mais grotescos desse scout do Palmeiras e o aval do Abel e da Leila. Esse negócio de pagar barato em jogador e trazer aqui, é nisso que dá aí, ó. É nisso que dá. Com todo respeito ao Jefité, né? Com todo respeito a ele, mas é aquilo, é aquele jogador ali que, né? Enfim, não à toa foi substituído no segundo tempo pelo menino Arthur. Teve uma bola lá que ele chegou pra chutar, meu amigo, que ele chutou, virou um cruzamento o chute dele, a bola foi até praticamente pra lateral, né? É complicado, é um jogador limitadíssimo o Jefité, eu torço pra que ele se recupere, mas todas as chances que ele teve até o momento, olha, não mostrou nada até agora, pelo menos na minha visão. Flaco Lopes é o destaque pro Flaco. O Flaco é aquele jogador que tá em ascensão, tá jogando bola pra caramba, só que eu quero dar um recado aqui. Ô Flaco, você tá sendo convocado pra seleção, mas você não é o Messi não, bicho. Ô, pezinho no chão, faz um feijão com arroz, sabe? Tem hora que ele quer pegar a bola, ele tem talento no pé ali pra dar drible, é verdade, mas tá muito fominha, hein, Flaco? Tá muito fominha, não é de hoje, e parece que depois que você volta da seleção, você quer bancar o Messi, cara. Calma, né? Pezinho no chão, você tem talento, você tá crescendo no Palmeiras, não deixa subir pra cabeça esse momento importante que você tá vivendo por aqui, tá bom? Que eu acredito que você pode desempenhar muito melhor, sabe? Faz feijão com arroz, muitas vezes futebol é isso. Pegou, tocou a bola, viu um parceiro livre, passa essa bola pra frente, toque e passa, triangulação. Eu acho que esse é o beabá da bola e eu acredito que tá faltando um pouquinho disso pra você, apesar, né, de que você está de fato em uma ascensão no Palmeiras. Não deixa subir pra cabeça não, menino. Você tem talento, você muito provavelmente vai ser vendido para um clube grande da Europa no meio do ano, vai ser convocado, tenho certeza, para a seleção brasileira, mas calma, hein? Não deixa subir pra cabeça. Esse é o recado que eu daria ao Flaco Lopes se eu pudesse ter uma conversa com ele. Mas enfim, ele não foi um destaque assim tão importante, mas o legal do Flaco é que ele não tá aquele atacante isolado, né? Ele tá flutuando em vários setores do campo. Ora ele tá lá na frente, ora ele tá ali como um segundo atacante, meio atacante, ora ele tá na ponta direita, ora ele tá na ponta esquerda. Então, isso é legal, confunde a zaga adversária, né? Sem saber aonde que o jogador vai estar, ele não é aquele jogador previsível. Então, se tem um destaque que eu posso falar do Flaco, é esse. Mas tá muito fominha, hein? Ó, tem que baixar a bola um pouco. No mais, pra mim, o Palmeiras manteve, principalmente no primeiro tempo, o controle da partida, né? Não teve tantos chutes que forçou o Everton fazer algumas defesas mais difíceis, né? As bolas que chegaram foram fáceis pro goleiro. Aquela lá que a torcida do Palmeiras, alguns, né, na rede social, pegou no pé do Everton, é que o cabeceio do Marlon Freitas, ele chega na bola, mas ele não consegue tirar. Aí a torcida do Palmeiras, parte dela tá pegando no pé do Everton, mas a gente viu lá na Arena Barueri o respeito que a torcida do Palmeiras tem pela história do Everton, e isso é muito importante. Palmeiras com muito controle na partida, não levou tanto perigo assim ao Everton, trocou muitos passes, né? Um detalhe importante é que o Palmeiras tá dando menos chutão, era uma coisa que a gente cobrava e eu fico feliz por isso estar acontecendo. O Palmeiras está procurando sair mais com a bola no pé, muito bom, muito importante. Vocês veem como é que a cobrança, tanto da mídia tradicional quanto dos torcedores aqui, que é uma mídia alternativa, você vê como faz efeito, né? E o Abel sabe, cara, que o Palmeiras estava jogando mal só de bico pra frente. O Abel sabe disso.
E que bom que o Palmeiras tem demonstrado essa evolução. Quero saber qual que é a opinião de vocês. Quase que eu acerto o placar. Eu tinha falado 2-0, se não me falha a memória, mas o jogo foi 2-1, 3 pontos na conta. É líder isolado. Segue o líder aí e os antes que chorem na cama porque é lugar quente. Quero saber muito o que vocês acharam desse jogo do Verdão de ontem. Maratona de jogos gigantescas. O Bahia lá no domingo já vamos enfrentar. Na semana que vem já tem o São Lourenço fora de casa pela Libertadores. Olha, não esperem bom desempenho do Palmeiras, tá, gente? Porque o cansaço vai bater, o físico vai bater, tá? Então, eu tô falando isso até para eu me controlar aqui nas cobranças, porque de fato vai ser muito corrida essa maratona até a chegada da Copa do Mundo. E falando um pouco mais aí sobre essa partida, mas o pós-jogo, o Vitor Castanheira, Palestrina, ele concedeu entrevista coletiva e atualizou as condições físicas de Paulinho e de Vitor Roque, desfalques da equipe nesta quinta-feira. Eu até achei que o Vitor Roque estaria no banco de reservas, mas nem no banco ele estava. O que demonstra que, de fato, a lesão que ele teve ali, aquelas dores no tornozelo, daquela chegada que ele recebeu no jogo contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, o negócio foi mais grave do que parece e o Palmeiras está tendo muita cautela com o Tigrinho. O Vitor Castanheira disse que o centroavante segue em análise dia após dia pelo Verdão. Ele segue como dúvida, né, para a partida contra o Bahia no próximo domingo, dia 5, em Salvador. Então pode ser que a gente não tenha o Tigrinho novamente nesse jogo, hein, cara? É um desfalque dos maiores dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque esse cara é um tanque, esse moleque. Esse moleque joga muita bola, vai fazer muita falta se não jogar contra o Bahia. Já o Paulinho, Palestrino, que se recupera há 9 meses da lesão na perna direita, a segunda em menos de 2 anos, né, como é o destaque aí de várias mídias, e o Castanheira disse o seguinte, aspas para ele aqui, coloco na sua tela agora. Uma data para a volta de Paulinho, não sou o responsável para dar. Paulinho está em aumento de carga ganhando condicionamento. Quando a estrutura técnica achar que ele está disponível, ele vai integrar o grupo, fecho aspas aqui, para o Vitor Castanheira. Segundo apurações aí do ESPN, o Paulinho pode voltar ainda este mês de abril. Só que é aquilo, né, cara? A gente fica trazendo aqui, a gente fica fazendo papel de bobo, né? Fica trazendo, ó, o Paulinho vai voltar no final de março, ó, o Paulinho, quem sabe aí, final de fevereiro, começo de março. Aí depois, ó, começo de março, aí depois final de abril, né? Aí daqui a pouco, primeira semana de maio. E sempre a gente vai postergando. Eu sou o tipo de cara que já tô cético. Só acredito vendo quando esse cara pisar em campo, né? Um baita investimento e é claro que vai gerar a cobrança, porque esse cara tem qualidade, né, gente? Mesmo machucado, vocês viram ano passado, ele entregou resultado pro Palmeiras. A gente tá louco pra ver esse cara dar resultado 100% dentro de campo e a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível. Vamos passar para um outro assunto aqui. Segundo o Leonardo Barbieri, lá do portal Nosso Palestra, o Palmeiras se prepara para anunciar a Leap Motors, o novo patrocinador, nessa próxima segunda-feira, dia 6, onde eles irão estampar a área das costas do uniforme do Verdão, onde ficava a antiga patrocinadora Victor. Apesar dos valores ainda não terem sido divulgados, palestrinos, a camisa do Palmeiras segue sendo uma das mais valiosas do futebol brasileiro. A última avaliação do valor da camisa do Verdão foi em 270 milhões de reais, em notícia divulgada em 2025 pelo Globo Esporte. Então tá chegando aí mais um patrocinador, um chinesinho aí colocando, estampando a sua marca neste canhão de marketing que é o Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras pelo faturamento, parabéns à Leap Motors, que eu tenho certeza que fez um excelente negócio, com certeza vai alavancar o seu nome e a sua marca no Brasil. E vamos ver o que vai dar, né, com esses patrocínios chegando cada vez mais. Parece que o Palmeiras ainda tá atrás de outro, hein? Tá atrás de outro, qualquer coisa surgindo aí eu trago pra vocês aqui no canal. E pessoal, pra gente fechar essa edição de sexta-feira santa pra todos vocês, olha só, vitória do Verdão, que maravilha, né, cara? Que sexta-feira maravilhosa, que rodada maravilhosa. É o Corinthians perdendo, é o Flamengo perdendo e a gente mostrando aí a que veio com um elenco muito forte dentro de campo, somando mais 3 pontos. E olha só, apesar da notícia ruim do Piquerez se machucar, tem muita gente aí já começando a cravar que o Palmeiras tá de olho em outro lateral para substituir o Piquerez, né? E ainda o próprio Jephté não tá tendo aí um bom resultado pelo Palmeiras, essas especulações ainda ganham mais força no mercado da bola.
Com a lesão do uruguaio, Palestrino, o Verdão tem apenas o Jefité na lateral esquerda e também o menino Arthur, né? E o nome que é especulado da vez é esse cara que tá na sua tela aí, ó, o tal de Theo Rodrigues do São Lourenço. Ele tá sendo muito especulado dentro do Palmeiras, mas a diretoria do Clube Paulista nega conversas com o jogador argentino. Aspas aqui. Na Argentina, já surgiu a especulação de que o Verdão abriu conversas por Theo Rodrigues. Entrei em contato com um dos dirigentes do Palmeiras e essa pessoa me assegurou que dentro do departamento de futebol o nome não foi debatido. Olha só quem afirma isso, é o Jorge Nicola. Aí os caras chegam aqui e falam, não, então é o Jorge Nicola, então você pode ter certeza que é o debatido sim, o Palmeiras quer o Theo Rodrigues. Porque é sempre assim, a torcida do Palmeiras criou um ranço do Jorge Nicola. Tudo que ele fala, ó, o Jorge Nicola fala A, a torcida do Palmeiras fala B. O Jorge Nicola fala B, a torcida do Palmeiras fala A. Impressionante, é impressionante. É verdade, é um jornalista que já deu muita barrigada por aí. Mas, gente, o Nicola, eu cansei de falar pra vocês, o cara tem muito tempo no mercado aí do jornalismo. O cara deve ter as fontes dele, né, cara? Não acredito que ele tira tudo isso, às vezes, da cabeça dele. Sinceramente, eu não acredito, mas respeito a sua opinião se você não gosta aí das apurações do Jorge Nicola, mas ele entrou em contato com o departamento de futebol do Palmeiras e ele afirma que o nome não foi debatido. Aí é o seguinte, ele continuou, aspas para ele de novo aí, ó. Só se for algo até o momento exclusivo do pessoal do Scout. Isso daí fecha aspas, né, completando o jornalista em seu vídeo do YouTube. A fonte do Jorge Nicola diz que o nome não é debatido, mas se o pessoal do Scout pode sim, quem sabe, tá avaliando o jogador. Esse menino aí, o Theo Rodrigues, ele tem apenas 20 anos de idade. Ainda não se firmou no São Lourenço e nos últimos 6 jogos foi titular apenas uma vez. É uma coisa que chama muita atenção nossa, né? Vamos ser sinceros. O defensor, ele tem contrato palestrino com o São Lourenço até o fim de 2027 e ele é avaliado no Transfer Market em 200 mil euros, o que daria aí 2 milhões de reais para uma contratação ao Palmeiras. De verdade, vou ser sincero para vocês, para mim também não passa de mera especulação, tá? Eu acho que não deveria fazer esse investimento. Com todo respeito ao Theo Rodrigues, não acompanho o trabalho dele, mas o cara não é nem titular pelo São Lourenço, gente. Se o cara não é titular pelo São Lourenço, que fica na cabeça é que a gente vai contratar um Jefité 2.0, né? Então eu acho que essa notícia que foi aí falada por alguns canais de mídia alternativa, saiu aí em portal de Twitter, né? Por isso que eu trato como especulação. Eu acredito que é mais uma especulação mesmo, que no final das contas não vai dar em nada. Apesar de eu acreditar que a gente precisa de um lateral esquerdo sim, tá? Olha, com essa lesão do Piquerez, a gente não sabe como é que o atleta vai voltar. E aí a gente só conta com o Jefité e o Arthur, cara. É muito pouco. A gente precisa de mais um protagonista naquela posição e também um protagonista na lateral direita também, né? Apesar do Giai ter feito aí um bom jogo com o Palmeiras nesse último contra o Grêmio, eu acredito que a gente precisa de um protagonista, né? Precisamos de um protagonista porque o Giai vira e mexe, ele vacila e o Kelvin nem se fala. Quero saber muita opinião de vocês. Gostariam do Theo Rodrigues jogando no Palmeiras? Vocês acham que é meio essa situação aí? Quero saber muito a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. E dessa forma eu vou terminando essa edição de sexta-feira, hein? Sexta-feira santa para todos vocês aí. Obrigado pela audiência. Vitória maiúscula do Palmeiras. Muito bom, mostrando aí a qualidade do seu elenco, destaque principal para o Marlon Freitas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Seu like ajuda muito o nosso trabalho. E se você é novo por aqui e assistiu até agora, eu acredito que você gostou do conteúdo. Então se inscreve e acompanha a gente, porque todos os dias eu estou trazendo um vídeo novo aqui no canal para vocês. A gente vacila um dia ou outro, mas a gente sempre dá prioridade para trazer sempre um vídeo aqui todos os dias, tá bom? Vou me despedindo nessa, rogando as maiores ricas e bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de vocês nessa sexta-feira. Aproveita para você curtir com a sua família, né? Comemorar essa vitória do Verdão, tirar um sarro aí com os amigos São Paulino e corintiano, porque o futebol tá para isso mesmo, pra gente ter aquela resenha. Eu volto no próximo vídeo e avante palestra. Segue o líder e chorem na cama os antes, hein? Chorem na cama.